Olá, jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do jardim e o nosso devocional de hoje tem por título Sono Tranquilo. Está baseado na leitura do Salmo 3, que diz assim: Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. E o versículo que fica em destaque é o versículo 5. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. E o texto que conta aqui a história de Saulo, não um Saulo bíblico, né, mas um Saulo, um personagem, texto que foi produzido aqui pelo autor Tom Felton, né, que é quem conta essa história, diz que Saulo, né, ele estava às vésperas do seu batismo e memórias e mensagens ruins e acusadoras estavam inundando ali a mente de Saulo. E sem sono, às vésperas do batismo, sendo acometido por memórias ruins, por pensamentos negativos, ele suava e o coração dele enchia de medo. Aí ele não estava conseguindo se livrar daquele ataque, né? Aquele ataque terrível, né? De pensamentos ruins. E assim, ao ponto de que não conseguia nem lembrar, né, naquele momento, que tinha sido salvo, né, por Jesus e que no momento em que teve a sua vida salva, né, por Jesus, todos os seus pecados, todo o seu passado tinha ficado para trás, né? Mas ele estava ali preso nessa batalha espiritual. Então, a sua esposa, vendo a sua situação de desespero, segurou as mãos dele e orou por ele. E após aquela oração, a paz, né, ela foi inundando o seu coração, substituindo, né, o medo pela tranquilidade. E ele, mais na frente, levantou-se, né, e escreveu as palavras que ele ia compartilhar com os irmãos antes do seu batismo. E foi dormir e dormiu um sono tranquilo, né? Mas diz no popular, o sono dos deuses. E indo para o Salmo, né, que a gente leu, saindo de Saulo e indo para o Salmo, o rei Davi sabia, né, o que era ter uma noite inquieta. Então, diz que quando Davi fugiu do seu filho Absalão, que desejava ali seu trono, né, ele sabia que 10.000 inimigos ali o cercavam, né, e lamentou ali: tenho tantos inimigos, mas ele, mesmo com medo ali, né, frente aos inimigos, ele clamou a Deus, né, e chamou Deus, né, como a gente vê aí no versículo 3 do Salmo, de escudo. Davi clamou a Deus, seu escudo, né? Mais tarde ele deitou-se e dormiu, pois entendeu que o Senhor o guardava, o que está no verso 5. Vejam, aí eu quero parar aqui para a gente só citar algumas coisas aqui para vocês. Muitas vezes existem várias razões, né, para a gente perder o sono, desde razões de ordem emocional a razões de ordem física mesmo, né? Às vezes você está, por incrível que pareça, às vezes você está tão cansado que você não consegue nem dormir. Aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo essa semana.
Do domingo, né, para segunda-feira, aí eu fui dormir e ia trabalhar no outro dia, faltou energia aqui em casa. Aí faltou energia e era por volta de umas 11h30, né, da noite, quando faltou energia, e a energia veio chegar às 4h10 da manhã. Foi uma noite que eu não dormi, porque o que é que acontece? Calor, mosquito, certo? Então, quando mesmo no calor, né? No caso, no calor, aí você não usa cobertor e tenta dormir descoberto, mas aí as muriçocas, né? Elas incomodavam o sono, então não dormi. Quando chegou a energia, 4h10, eu digo, eu vou tentar cochilar 1h20 que eu tenho, né? Porque geralmente eu acordo às 5h30 da manhã. Passei direto. Terminei perdendo a hora, cheguei atrasado no trabalho, mas quando cheguei, expliquei lá na escola. Como em Recife a gente trabalha em uma escola digital que não tem alunos, então essas situações elas são mais de boa para que a gestão entenda. Aí expliquei à coordenadora e tá certo, justificou lá meu atraso, beleza. Mas o resto do dia foi complicado, porque a gente sofre muito, né, quando a gente perde uma noite de sono. Eu já vi relatos, né, que dizem que uma noite que você perde de sono, o corpo ele leva algo em torno de 1 ano para você recuperar tudo aquilo que você perdeu com uma noite de sono. Então, a, a gente tem alguns problemas, né? Quando a gente tem noites ruins, como por exemplo, a gente fica fadigado, a energia da gente ela cai, fica irritado. Então, antes não, mas hoje, quando eu perco uma noite de sono, quando eu tenho um sono mal dormido, eu fico muito impaciente, muito irritado, né? Aí, para quem já faz acompanhamento por ansiedade, né? Isso é uma joinha. E assim, a gente fica mais estressado, a atenção e a memória da gente, ela é prejudicada, porque a gente fica tendo os ditos brancos, né? Dá branco na cabeça e a gente fica bastante distraído. Dor de cabeça, então foi horrível porque essa noite de sono ela terminou me trazendo ou agravando a crise de enxaqueca que eu venho tendo nessas 2 últimas semanas. 2 últimas semanas eu estou sendo acometido de uma crise de enxaqueca que fazia muito tempo que eu não tinha. E tanto que, inclusive, ontem eu nem consegui ir para o trabalho e até pedi para alguém me substituir no devocional porque eu não estava conseguindo trabalhar com tela. Então a luminosidade, né, ela da tela, né, ela é horrível. Então foi o dia todo aqui no meu quarto. Aí vejam, aqui tem a persiana preta, né, luz apagada e deitado aqui com o ventilador. Em alguns momentos ligava o ar por conta do calor, aí esfriava, desligava e deitado no meu cantinho e tive que tomar 3 medicações para que a enxaqueca ela cedesse. Graças a Deus hoje estou bem melhor. Uma pontadinha, mas estou bem melhor. Inclusive peço que os irmãos e irmãs orem por mim por conta dessa situação. Mas vejam, então a dor de cabeça veio virada, né, virada no giraia, né, como meus alunos dizem, né? A vontade, a gente sente uma vontade, eu não sabia, mas a gente sente uma vontade muito grande de doce. Então eu achava que é porque eu estou fazendo uma dieta e vez ou outra dá vontade, né, de comer doce. Eu nunca gostei muito de doce, mas depois que eu comecei a fazer a dieta,
aí a gente sente mais vontade de comer doce. Mas eu não sabia que... e eu parei para reparar isso. Quando eu tenho uma noite de sono mal dormido, no outro dia geralmente dá vontade de comer doce. E, assim, a imunidade da gente cai. Então, imagine, tudo isso por conta de uma noite de sono mal dormida, certo? Por conta de sono ruim. Então, o rei Davi, ele sabia o que era mosquito. O rei Davi sabia o que era não conseguir dormir, né? Só que no caso dele, a questão de não dormir é porque ele estava sendo perseguido por inimigos, né? Outra coisa que faz a gente perder o sono, certo? Outra coisa que faz a gente perder o sono, e isso é algo que afeta muito muitos crentes, né? Quando a pessoa se converte, a gente sabe, né, que quando a gente é alcançado pela graça, nossos pecados são perdoados, a gente volta à condição de filhos e filhas, né, de Deus. Todo o nosso passado foi jogado no mar do esquecimento, mas às vezes a gente tem um passado tão sombrio que a gente é acometido pelo remorso. Então, o remorso, ele costuma agir como uma dor moral, né, que fica ruminando ali na cabeça. E quando ele se prolonga, ele pode virar um motor de adoecimento emocional e até físico. Então, remorso, né, ele gera ansiedade e um tipo de ruminação, né? A gente fica ruminando na cabeça o que aconteceu. Então, o remorso, ele não necessariamente ele é sobre necessariamente sobre algum crime que alguma pessoa pode ter cometido, né? Remorso, às vezes, ele é resultado de uma ação que você poderia ter feito, de um bem que você poderia ter feito a alguém e você não fez aquilo, se torna um problema e você fica, mas se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Mas se eu tivesse feito aquilo, isso não estava acontecendo. Muitas vezes a gente vê é, é, filhos e filhas, né, em situação de remorso porque não costumam ter uma boa relação com os pais e assim, quando os pais vêm a óbito, às vezes a gente encontra filhos, né, que ficam durante um bom tempo sofrendo ali com remorso porque poderiam ter feito algo para ter uma relação melhor com os pais e não fizeram. A mesma coisa o contrário, né, de pais com filhos, né? E nesse sentido, o remorso leva a gente a um processo de autodepreciação e de uma culpa tóxica, né? Você passa a se definir pelo seu erro. Mas vejam, é, em último caso, assim ele pode levar, né, a uma tristeza persistente ali, né, um alto sentimento de culpa, certo? E gerar, inclusive, problemas em relacionamentos, né? Mas vejam, o que é que o salmista diz, né? O salmista, ele diz que... Vamos voltar aqui para o versículo 5, para a gente finalizar. O salmista, ele diz o seguinte: em meio ao problema com um sono, a falta de um sono tranquilo. E o sono tranquilo, a falta de um sono tranquilo pode ser, inclusive, por questões de remorso. Então, em meio a situações onde a gente tenta, né, ficar ali alimentando, né, o passado, né, e isso pode gerar, inclusive, depressão, certo? Porque o que é a depressão, né? A depressão e a ansiedade são considerados, né, os males do século, né? E eu vi uma vez a melhor definição que eu encontrei de depressão e de ansiedade, ela foi dada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ansiedade, ela é excesso de futuro na vida da pessoa. E a depressão é o excesso de passado. A depressão, ela é fruto de um passado que você não consegue se livrar. Lógico que a gente está falando aí da depressão causada por questões de ordem mais emocionais e de histórico, né, da pessoa. Mas existe a depressão crônica, que
no sentido mais neurológico do termo, talvez a pastora Keila, que é médica, possa explicar isso melhor do que eu. Aí eu não vou entrar nessa seara. Meu negócio é contar a história. E ansiedade é excesso de futuro. Você fica se angustiando por aquilo que você nem sabe se vai acontecer ou aquilo que não aconteceu, certo? Ou ainda não aconteceu, né? Ou talvez nem nunca vá acontecer. Então, para mim, foram as melhores definições, a melhor definição que eu ouvi. Mas o rei Davi, ele sabia, né? Que o melhor remédio contra o remorso é o sangue de Jesus. E o melhor remédio contra a ansiedade é a confiança em Deus. Então, ele diz assim no versículo 5: Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Então, mesmo em meio àquele medo, né, por conta dos inimigos que o perseguiam, o rei Davi, ele sabia que tinha do lado dele um Senhor que não dormia, que vigiava constantemente sobre a sua vida, vigiava a sua vida ali constantemente e que o protegia acima de tudo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para a gente finalizar, vamos lembrar sempre que todas as vezes que a ansiedade, e isso eu tenho tentado praticar todos os dias, né, minha vida, porque eu tive problemas, né, em uma das escolas que eu trabalhava, a ameaça de aluno, e isso gerou um processo, né, que eu beirei a depressão, mas graças a Deus, tratamento, graças a Deus e à ciência, né, a gente não pode negar também a ciência, tratamento neurológico, tratamento psicológico e muita fé em Deus e oração, e hoje eu consigo me relacionar muito melhor com essas situações, né? Terapia em dia, semanalmente, na quarta-feira, terapia, certo? Para isso, os psicólogos, né? Eles estão aí para nos ajudar, mas além dos psicólogos, a gente tem aquele, né, que é o doutor dos doutores, né? O médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, que é Deus. Então, o rei Davi sabia disso. Então, ele ia dormir, mesmo com algo em torno de 10.000 inimigos o perseguindo, ele ia dormir e dizia: Deus, tu és o meu escudo. Em outras palavras, Deus, tu és o meu escudo, me protege aí, porque eu preciso de um sono tranquilo. E dormia o sono tranquilo, ao ponto de, no versículo 5, ele exclamar: Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava, né? A gente vai encontrar outros versículos mostrando aí a segurança, né? A segurança do povo, né? Frente ali pela questão da confiança em Deus, né? No Salmo 91, o salmista, né? Ele diz que Deus livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. Aí no versículo 7 ele diz assim: Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Imagine, eu fico imaginando essa cena. Imagine a cena como uma cena de batalha, né? No mundo antigo se usava muito, né? Espada, lança, e flecha. Então imagina aquela chuva de flecha, mais de 10.000 soldados ali, as flechas acertando todo mundo caindo e uma pessoa ali em pé, porque aquela pessoa conta com a proteção de Deus. E quem é essa pessoa? Eu e vocês. Porque o nosso Deus, ele não dorme e o nosso Deus, ele é o nosso escudo. Então, que ele nos abençoe e seja qual for a situação que você estiver passando, faça feita a esposa do Saulo, na história aqui do devocional. Ore pedindo a Deus uma noite tranquila,
porque Deus, ele é aquele que nos faz deitar em paz e repousar seguros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo. Te louvamos por mais um dia. Louva a ti, Senhor, porque tu és o nosso grande protetor. Tu és aquele, Senhor, que apaga as nossas transgressões, nos livra de toda culpa, perdoa os nossos pecados e restaura as nossas vidas. Louvor te dou por conta disso. Todos os louvores, todas as ações de graças te sejam dadas por isso, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que tu continues a nos proteger, porque a tua palavra diz, como o salmista assim o declarou, que tu és o nosso escudo, Pai. Então, nos livra de todo mal. Vai, Senhor, livrando cada um e cada uma de nós, da nossa comunidade, da ansiedade, do remorso, da depressão. Vai, Senhor, purificando as nossas mentes, vai nos dando cada vez mais a certeza de que tu perdoaste os nossos pecados e que por isso, Senhor, tudo aquilo que fazia parte do nosso passado, antes de nos reconciliarmos contigo, foi jogado no mar do esquecimento, Pai. Abençoa a nossa comunidade, abençoa os nossos reverendos e reverenda. Nós te louvamos, Senhor, pelos pastores e pastoras comprometidos com a tua obra que tu nos deste, Pai. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs. Vai restaurando a saúde daqueles e daquelas que se encontram enfermos. Te louvo, Senhor, por amanhecer hoje melhor da crise de enxaqueca que me acometeu por esses dias. Peço a ti, Senhor, que tu estejas a tratar, Senhor, da minha mente para que isso não retorne, Pai. Abençoa todos os projetos da nossa igreja. Quero te pedir de uma forma especial que tu esteja a abençoar o evento dos jovens, Senhor, que vão fazer o acampamento de férias. Senhor, então vai abençoando a nossa juventude, porque a nossa juventude é o futuro de nossa igreja. No mais, dá-nos um resto de noite tranquila, com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Durmam bem, durmam tranquilos e tranquilas, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.